o fato da Janja não ter desfilado, o próprio presidente Lula, né, ele foi um pouquinho, mas ele foi, né? Todo mundo viu ali, ele desceu ali, cumprimentou o pessoal da escola, estava ali assistindo com boa parte do governo no camarote, mas pelo que o senhor está colocando, isso também não é o ponto central, né? Na verdade, o que eles fizeram ali no verão passado, se teve toda uma orquestração para que esse desfile saísse, contando a história eleitoral do presidente Lula e avançando também, porque o desfile fala da escala 6x1, que é a bandeira do PT para a reeleição do presidente Lula, e também fala da questão da soberania, que é o mote da campanha. Então, o desfile não está contando daqui para trás, o desfile está entrando já em pontos importantes eleitorais da campanha do presidente Lula. Então, o fato de deles não terem desfilado não necessariamente descaracteriza a cena do crime, se é que o crime ocorreu como o senhor colocou, né? Eu queria trazer especificamente o ponto com o senhor com relação à questão dos conservadores, que isso é uma outra questão que está abalando todo mundo hoje. Eu acabei de falar aqui com o presidente do Partido Republicanos, que é o Marcos Pereira, que é pastor, né, bastante influente. Ele me disse que, peço permissão aqui para ler, Neila, o comentário que ele mandou para a gente. Ele está no exterior, mas ele diz o seguinte: é um absurdo, isso mostra bem o pensamento deles sobre este segmento da sociedade, só contribui para afastar ainda mais os eleitores do campo político. E a gente está falando porque essa ala conservadora foi retratada, né, como uns sardinhas em lata, né, e foram enlatadas ali durante o desfile. Se considerou que ali também se cometeu um crime com relação à escola de samba, né, mas aí com a anuência de quem estava acompanhando o desfile e aplaudindo aquilo, de discriminação de um grupo religioso. O senhor entende assim também? É mais um dos pontos delicados entre direitos fundamentais colididos na ordem constitucional. O que é a liberdade de manifestação cultural e de pensamento? Ela envolve a crítica política no universo da cultura? Envolve. Nós tivemos ao longo da história, aliás, desde a era Vargas, desde o Estado Novo de Getúlio Vargas, nós tivemos muitas vezes manifestações culturais que eram de apologia ao governo ou críticas a certos segmentos da sociedade. Isso não está fora da manifestação e da liberdade de manifestação cultural de uma agremiação de caráter recreativo, como a escola de samba. Todavia, isso não pode invadir, perpassar as muralhas dos direitos fundamentais do vizinho, compreende? Então, se denotar um teor depreciativo, eu estou falando se denotar porque não sou eu que julgo, né? São os tribunais. Se denotar um teor depreciativo, por exemplo, nas alegorias relacionadas aos evangélicos supostamente enlatados, coisa assim, ora, isso pode ser interpretado como um atentado à liberdade de religião, ao comportamento das legiões seguidoras de denominações evangélicas, por exemplo. Então, isso pode sim ser interpretado pela justiça eleitoral como um excesso. Não existe liberdade total no direito de um país democrático. Aliás, os direitos fundamentais todos têm limitação, até a propriedade, até a própria vida. Veja, há pena de morte em caso de guerra declarada, segundo a Constituição. A liberdade de ir e vir, a liberdade de religião, a liberdade de expressão, a liberdade de ofício ou profissão, todas elas são plenas dentro dos limites. Eu tenho liberdade de ir e vir, mas eu não posso entrar onde eu quiser. Numa área fechada do setor público, eu posso não ter, portanto, a possibilidade de nela ingressar. Da mesma forma, a liberdade de expressão cultural não pode depreciar assintosamente outros segmentos da sociedade aos quais aquela crítica, porventura, se opõe, compreende? Como também percebi, acompanhei todo o desfile, porque foi interessante observar esses fatos, que a apologia feita ao presidente da República, isso é livre, a entidade cultural tem poder para isso, não está associada à tomada de vieses depreciativos em relação a outras figuras políticas, não é? Como, por exemplo, colocar o ex-presidente da República, Bolsonaro, na forma do palhaço Bozo, dentro de uma jaula, etc. E isso pode ser interpretado também como um excesso
de contra-campanha contra os opositores do próprio presidente Lula. Ou seja, ali não se estaria fazendo apenas apologia ao presidente Lula, mas uma campanha contrária a seus opositores. E, por último, que também é não menos relevante. Desculpe me estender, mas é porque é tudo relevante aqui no que eu estou falando e no que estamos conversando, não é? Notem, a escola de samba, ela veio para homenagear a história de um grande líder político da nação brasileira, a história de um metalúrgico, egresso de uma região paupérrima do país, que superou todas as adversidades de vida para representar os interesses do povo, foi para o movimento metalúrgico, etc. Era essa história que tinha que ser contada. Entende? A linha divisória está entre o que é a história contada do grande líder político e o que é o elemento de campanha presidencial no ano de 2026. Esse é um ponto relevante. Você tocou bem, Andressa, quando se fala, por exemplo, em escala 6:1, quando se fala em dingo de campanha, que é um dingo histórico, mas que é repetido na eleição contemporânea e que faz alusão à atual candidatura, ora, isso tudo pode ser interpretado como um ato de campanha de 2026, não como um relato histórico da trajetória política daquele líder que se pretende homenagear dentro do limite de manifestação cultural. Então, nós temos colisões sérias de direitos aqui e questões probatórias importantes que terão que ser levadas a efeito na interpretação do tribunal, para que o tribunal possa dizer, nas ações judiciais que lhe forem encaminhadas, se houve ou não algum extravasamento aos limites do tecnicamente possível. E mais, Andressa, vamos separar ilícito civil de ilícito criminal. A lei eleitoral estabelece alguns ilícitos que são civis, outros ilícitos que são criminais. Então, também o tribunal certamente vai ser chamado a apurar primeiro se houve ilícitos civis eleitorais, que podem resultar em sanções, inclusive de inelegibilidade. E depois, se houver provocação do Ministério Público Eleitoral, se terá havido ou não a prática de algum determinado crime eleitoral por determinados agentes, não necessariamente o presidente Lula, mas pessoas vinculadas, por exemplo, à escola de samba, à política do município de Niterói e outras tantas que vierem a ser apontadas nesse sentido.